Olá a todos, eu sou Maria Inês Braguerolli, esse é o Dr. Luiz Tenório Siqueira, e hoje aqui no Ponto Doc a ideia é falar sobre uma doença muito frequente, não só na nossa população, né, Luiz, mas mundialmente, que é o câncer do intestino. Tanto em homens quanto em mulheres, é um tumor, né, extremamente frequente, atrás dos tumores de mama e de próstata. Então, é uma doença que eu acredito que é de interesse de todos, né, do ponto de vista de profissionais da saúde, quanto a população de forma geral. E a ideia é que a gente fale aqui tanto de sintomas, de como buscar, o diagnóstico, do que a gente tem que fazer de exames, de como é o tratamento, tanto, eh, em vários momentos onde essa doença pode se manifestar e, por fim, como, né, e o que deve ser feito, o que pode ser feito para prevenção. Luiz, o que que você pensa em termos de sintomas? Quais são os sintomas mais frequentes? Quer que eu fale? Você quer? Acho que é É. até melhor você deixa essa parte de sintomas e de como a doença se apresenta para você falar, Nem mais a sua sempre parte no dia a dia. nem sempre, os sintomas são muito claros e uma boa parte das vezes, o que pode aparecer, né, não necessariamente significa que a pessoa tem um câncer do intestino. Isso pode estar relacionado a outras doenças benignas, ou seja, doenças que não são, câncer. Mas, na presença desses sintomas, principalmente quando eles persistem, ou seja, se mantêm, é importante que o médico seja visto para que seja decidido se precisa fazer algum exame a fim de investigar um câncer do intestino. Então, principalmente a mudança no intestino, ou seja, um intestino que funciona bem todos os dias e fica o intestino preso, ou a pessoa que já tem o intestino preso, o intestino funciona a cada 3 dias e de repente essa pessoa tem diarreia, né? Esse é o sintoma mais frequente. Não significa que se tenha um câncer do intestino, mas certamente merece uma reflexão e uma decisão quanto à investigação. Perda de peso, aumento da barriga, a visualização, ou seja, ver sangue nas fezes, as fezes que mudam de formato, ou seja, a pessoa percebe que as fezes estão com formato diferente, uma perda de peso não motivada, ou seja, a pessoa não está fazendo uma dieta, não mudou a alimentação e começa a perder peso. Então, esses são os sintomas que mais nos fazem pensar em investigar um câncer do intestino. A outra coisa, e aí a gente está partindo para alguém que já tenha feito algum exame, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem uma anemia e não se tem uma causa tão bem definida, uma anemia por perda de ferro, por baixa de ferro, e não há um motivo claro para isso. Isso nos faz pensar que pode haver um tumor no intestino. E aí, além disso, a gente já está falando de exames de imagem que sejam feitos por outros motivos e que eventualmente mostrem que há um tumor no intestino. Luiz, você quer falar um pouco sobre isso? Dos exames de imagem, o tumor do intestino, exames de imagem não vai ser a primeira opção. É importante entender que raio-x nunca se diagnostica um câncer de intestino no raio-x. No ultrassom também não se diagnostica um câncer de intestino no ultrassom. São situações de exceção e geralmente tumores já maiores que a gente vai conseguir ver com ultrassom. Tomografia, que também é um exame que as pessoas acham que é um exame muito bom e é, mas para o diagnóstico de câncer de intestino a gente também não vai identificar os cânceres iniciais, a gente já vai pegar cânceres maiores. Pode se diagnosticar, mas geralmente são cânceres maiores, muitas vezes que já espalharam para o fígado ou para linfonodo. E a ressonância também, as pessoas às vezes têm a noção, a impressão de que a ressonância pode diagnosticar um câncer de intestino, e não, a ressonância também não diagnostica câncer de intestino. É curioso porque no reto, a parte final do intestino, a ressonância tem um papel bastante importante, mas não que ela faz o diagnóstico. A gente já sabe que tem um câncer no reto, daí a gente faz uma ressonância dedicada e específica para o reto, para você poder analisar esse tumor no detalhe, para ver o quão profundo é esse tumor, se esse tumor tem linfonodos, qual que é a distância desse tumor do canal anal, se o tumor é muito perto do canal anal ou longe do canal anal, pode mudar o tratamento, como a gente vai comentar mais para frente. Mas o diagnóstico do câncer do intestino, basicamente, é relacionado à colonoscopia. Então, não um método de imagem, mas um método
óptico, onde o paciente é sedado e se faz a colonoscopia, que acho que é um exame hoje já bem reconhecido e consolidado. Ou seja, só esclarecendo, para fazer diagnóstico, o que que significa? A gente tirou um pedacinho de algum local, né? Aqui, especificamente, tirou um pedacinho de uma alteração do intestino, manda esse pedaço para a patologia, são os médicos que olham no microscópio, e aí sim o médico consegue dizer, olha, tem um câncer no intestino. Então, neste caso, a gente está falando da colonoscopia, em alguns lugares, ou por algum motivo, pode ser feita uma colonoscopia mais curta, né? Não passeia pelo intestino inteiro, vai só na parte inicial do intestino, e aí a gente está falando da retossigmoidoscopia, a parte final do intestino. Esse exame requer um preparo, né? Esse preparo geralmente requer o uso de laxante e depois um líquido doce que faz com que o intestino funcione bastante e fique limpo, sem nenhum resíduo de fezes, e aí sim se coloca, né, esse aparelho que tem uma câmera na ponta, e aí ele vai olhar todas as partes do intestino e buscar por alguma lesão, né, alguma alteração que é um tumor no intestino. Podem ser encontradas outras alterações, por exemplo, os pólipos. Na grande parte das vezes, esses pólipos são como pequenas verruguinhas dentro da parede do intestino, e na maior parte das vezes, como eu disse, eles não são malignos, mas com o passar dos anos eles podem se tornar malignos. Mas em alguém com estes sintomas que nós acabamos de descrever, se busca por uma alteração maligna, por uma lesão tumoral, e aí sim, com a colonoscopia se pode tirar uma amostragem, e essa amostragem é a biópsia, que vai para o laboratório para que se faça o diagnóstico de um câncer do intestino, né? E sim, aí sim está autorizado a tratamento. E esses exames que o Dr. Luiz acabou de dizer, a tomografia, eventualmente a ressonância, são muito importantes para que a gente entenda como essa pessoa deve ser tratada. Se esse tumor está localizado no intestino ou se ele tem já, né, células fora do intestino em outros órgãos. O mais comum é o fígado, pode ir para o pulmão, pode ir para o peritônio. Os exames de imagem são extremamente importantes no entendimento de onde está essa doença, para que se possa, então, seguir com a definição do tratamento. Antes da gente seguir com os exames de imagem, Luiz, a gente está falando de colonoscopia, eu talvez ressaltasse aqui o rastreamento, né? Para pessoas com sintomas, a gente usa a colonoscopia para fins diagnósticos, ou seja, eu quero saber se essa pessoa tem tumor do intestino e se tiver eu faço a biópsia. Mas para pessoas que não tenham nenhum sintoma, né, tem algum papel pedir esses exames? A gente não tem uma política pública de rastreamento muito bem estabelecida, mas existem alguns exames onde a gente oferece para pessoas assintomáticas a possibilidade de fazer o diagnóstico ou de tumor numa fase muito inicial, tem um benefício para isso, né? O benefício é aumentar muito as chances de cura, né? Quando a gente trata qualquer doença oncológica, qualquer câncer no seu início, a chance de cura é muito maior do que quando a gente trata já numa fase mais avançada, ou seja, quando ele já tem, né, um tamanho maior naquele órgão onde ele nasceu, ou ele está em um outro órgão. E também de encontrar aqui, especificamente para os tumores do intestino, fases mais precoces, onde não é o câncer ainda, por exemplo, o pólipo. Então, a colonoscopia ou a retossigmoidoscopia serve não só para diagnóstico, mas também para rastreamento. Geralmente se recomenda que seja feito, né, para pessoas em torno dos seus 45 e 50 anos. Não é o único exame que pode ser usado por isso, existe a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou seja, uma amostragem de fezes onde se procura vestígios de sangue, e aí para pessoas que tenham esse exame positivo, se recomenda então o exame mais invasivo, mais trabalhoso, né, que é a colonoscopia. Certo? Certo, eu acho que vale só ressaltar em relação a qual é melhor, né? No fundo, a gente trabalha em dois ambientes. Quando a gente pensa na população toda, a gente não tem como fazer colonoscopia na população toda, pensando no SUS, por exemplo. E daí precisa se racionalizar, e acho que o exame de sangue oculto nas fezes pode ter um papel importante. Lembrando que o exame de sangue oculto é um exame que a gente deve olhar com cautela também, porque ele às vezes dá positivo, não significa que é câncer, né? Se você comeu carne, você vai ter um exame de sangue positivo nas fezes. Então tem alguns cuidados para se fazer esse teste de sangue oculto nas fezes, mas a colonoscopia segue sendo o melhor exame quando
quando possível, após os 45 ou 50 anos. Para quem não tem histórico, né, de câncer na família, se tiver histórico de câncer na família, talvez a gente pudesse até começar um pouco antes essa pesquisa do câncer de intestino. Mas para quem não tem nenhum fator de risco, não tem histórico de câncer na família, acho que essa idade de 45 a 50 anos é uma idade que a gente deve começar, não só para o câncer de intestino, hoje o foco é câncer de intestino, mas começar a buscar exames de prevenção de câncer em geral, que a gente vai ter oportunidade de falar. Perfeito. Vamos falar sobre... Tratamento? Fiz meu diagnóstico, e agora? Exato. Então, uma pessoa que está nos escutando fez uma colonoscopia e encontrou um tumor no intestino. É muito importante a gente ressaltar que há diferenças, né? Se é no intestino, de forma geral, ou especificamente no reto. Vamos falar do intestino primeiro, depois a gente fala do reto, porque é um pouco mais... um pouco diferente, né? Tem nuances que não valem para o intestino talvez seja um pouco mais fácil de falar de forma geral. Então, fez o diagnóstico, fez a colonoscopia, veio positiva, já sabe que tem um tumor no intestino, o que a gente deve fazer, então? Bom, esse é um ponto importante. Primeira coisa, a gente faz o diagnóstico de câncer, acho que isso vale para qualquer câncer, procurar um especialista. Então, se a gente fez um diagnóstico de câncer de intestino, primeiro a gente deve colocar isso como prioridade. Eu acho que é uma das coisas que às vezes a gente vê alguém que tem um diagnóstico de câncer já com a patologia e depois que eu voltar das minhas férias, daqui 3 meses, eu vou no médico. Acho que parece que não, mas existe muita gente que coloca esse diagnóstico de câncer como alguma coisa menos importante. E eu até acho que alguns tumores permitem que a gente tenha uma parcimônia. O câncer de intestino, quando a gente faz um diagnóstico, eu acho que é da linha que a gente deve prontamente colocar isso como o mais importante que a gente tem a fazer e procurar uma assistência médica. Para daí, o primeiro passo vai ser a gente entender qual é o estágio desse tumor. Então, a gente vai procurar um médico, o que esse médico vai fazer? Inês pode comentar. Eu descobri que eu tenho um câncer, cheguei no seu consultório, como você conduz? Então, provavelmente, e muitas vezes, esse primeiro médico a ser visto não é nem um oncologista. Muitas vezes é o clínico, é o gastroenterologista, é o cirurgião. Mas certamente todos eles entendem, Ginecologista. olha, o ginecologista, que eventualmente pede o exame, né, para a mulher. Mas o primeiro passo é entender, como a gente até já falou antes, onde está esse tumor? Será que ele está localizado no intestino? E aí ele pode ser tirado com a cirurgia? Essa seria a situação ideal. Ou ele saiu do intestino, foi para algum outro órgão. Então, entendendo inicialmente que exames a gente deve fazer. Todo mundo tem que fazer exame de imagem, né? Vamos fazer ultrassom, vai fazer raio-x, tomografia, qual o exame que a gente geralmente faz? Descobri que eu tenho um câncer, vou no médico. Esse médico ele pode já pedir esses primeiros exames ou encaminhar para um especialista. Fato é, os primeiros exames que a gente vai fazer, tem uma colonoscopia, um tumor de intestino, o ideal seria a gente partir para uma tomografia. Eu vejo a tomografia como um exame bastante disponível, rápido e que traz as informações mais importantes que a gente precisa, que é, esse tumor está só no intestino? Eu consigo ver na tomografia? Muitas vezes não. Tudo bem, porque eu não estou procurando o tumor, eu estou procurando para onde esse tumor pode ter espalhado. Então a tomografia é ótima para avaliação do fígado, ela é ótima para avaliação do peritônio, ela é ótima para avaliação do pulmão. Acho que a tomografia seria o exame de escolha. Dependendo de onde você estiver no Brasil, onde é um país continental e com diferentes estruturas, você pode utilizar um ultrassom e um raio-x de tórax. Mas idealmente, a gente deve buscar uma tomografia para daí sim decidir, o oncologista decidir qual seria o próximo passo, operar ou fazer quimioterapia. Perfeito. Você falou, né, fígado, pulmão, acho que todo mundo entende isso muito bem. Falou do peritônio, talvez nem todo mundo entenda o que é isso. Isso significa dentro da barriga, nesse espaço que envolve o intestino e outros órgãos dentro da barriga, é um dos lugares onde esse tumor pode estar.
E geralmente, de fato, como tu falou, a tomografia é um bom exame para nos fazer entender se está localizado, tem algum ponto fora, como que a gente deve tratar. Certamente um tumor localizado vai ser tratamento cirúrgico de início, né, em pouquíssimas vezes, talvez isso não seja uma boa opção de início, mas certamente por outros motivos, né, ou porque aquele indivíduo não pode ser submetido à cirurgia por alguma outra razão. E aí sim, vai ter que ser entendido como é a melhor forma de tratamento baseado em que condição impede a cirurgia. Mas entendendo que a maior parte das pessoas não vai, né, ter um impedimento para a cirurgia, certamente essas pessoas vão ser tratadas do ponto de vista cirúrgico. E é uma cirurgia que, né, pensando nas cirurgias abdominais, né, na maior parte das vezes tem uma internação mais curta, né, em torno de uma semana. A maior parte das vezes não precisa colocar a bolsinha, né, a colostomia. Muitas vezes é feita por laparoscopia, algumas vezes é feita aberta, O não que tem significa certo e isso? errado. Laparoscopia é por câmeras, né? Você não tem cortes grandes. E muitos cirurgiões em muitos centros se sentem aptos a fazer a cirurgia de intestino dessa forma. Em outros centros, por preferência de cirurgiões ou por estrutura, se abre a barriga, se faz um corte e se opera o intestino. E um não é necessariamente melhor do que o outro. A laparoscopia, quando possível, os cirurgiões que se sentem confortáveis tendem a favorecer por menos dor, por não ter uma cicatriz no pós-operatório, mas o resultado, acho que o importante é o resultado final em relação à chance de cura é o mesmo, um não é superior ao outro nesse aspecto. Importante que seja feito. Importante que seja feito. Eu vou voltar aqui nos exames de imagem. A gente falou de tomografia, realmente é um exame fácil em termos de acesso, é um exame rápido, então as pessoas que têm dificuldade em ficar em ambientes fechados, né, que tem claustrofobia, geralmente não tem problema. Todo mundo pode fazer tomografia? Tem alguém que não possa fazer tomografia? A tomografia vai ser uma tomografia necessariamente com contraste, Essa é senão você não uma dúvida consegue. recente, né? E muitas vezes os serviços perguntam às pessoas: é com contraste, é sem contraste? É, o contraste, é um medicamento que a gente injeta na veia e que faz com que a gente enxergue melhor as estruturas. É levado pelas veias e isso contrasta. Então a gente vai ter o fígado mais branco e as lesões mais escuras. Ou o contrário, tem algumas lesões que às vezes ficam mais brancas do que o fígado durante o exame de tomografia. Mas o fato é o contraste destaca melhor as lesões. Então, a tomografia necessariamente precisaria de contraste. O contraste não é todo mundo que pode receber. Seja por alergia, que não é tão infrequente, alguém pode ter alergia a iodo, e daí o contraste iodado, a pessoa tem alergia, ela pode não poder utilizar. E quem tem problema no rim também não deve utilizar. Tem alguns remédios que a gente suspende quando a gente vai fazer uma tomografia com contraste, mas via de regra são remédios que a gente pode suspender. Então é mais alergia ou pacientes que têm um rim funcionando muito mal, a gente opta por não fazer a tomografia. Nestes casos, a ressonância, que daí é um exame menos disponível, até melhor do que a tomografia em alguns aspectos, para avaliação do fígado, por exemplo. Tem ainda um outro exame de PET-CT, também menos disponível ainda do que a ressonância, é um exame caro que a gente usa pontualmente, não é um exame de saída que todo paciente que tem um câncer de intestino precisa fazer. Daí são situações específicas e o oncologista, no fundo, vai escolher um momento onde o PET-CT pode ser importante para tirar uma dúvida ou alguma coisa que eu acho que pode estar inconsistente. Então, uma coisa para a gente falar, uma das inconsistências é quando a tomografia não mostra nada, mas a gente tem marcadores tumorais muito elevados. Você consegue esclarecer, Gui, qual a importância do marcador tumoral? Para que serve esse marcador tumoral? Qual é o marcador tumoral no câncer de intestino? Perfeito. Acho que essa mensagem que você deixou é muito importante, né? Todo mundo tem que fazer PET scan? Não. Acho que essa é uma dúvida muito frequente e, de fato, não é um exame que necessariamente precisa ser feito para todo mundo, desde que você tenha uma boa tomografia com contraste e seja avaliado e não tenha nenhum achado, né, que seja suspeito. Então, acho que essa é uma questão bem relevante.
quando se fazem esses exames de imagem, que a gente está falando das imagens, né, mas também exames de sangue, e um dos exames de sangue avalia, por exemplo, se a pessoa tem anemia, avalia se tem uma boa função do rim, né, e inclusive se ela pode fazer tomografia nesse sentido, se a função do fígado é boa, são exames básicos de quem vai ser eventualmente submetido a uma cirurgia. E, além disso, são feitos exames que olham no sangue se há marcadores tumorais alterados. E eles podem ser alterados ou não. Existem pessoas que têm câncer do intestino ou outros tumores, né, para os quais nós também utilizamos essas dosagens no sangue. E eles podem estar normais ou alterados. E o fato de estarem alterados nos dizem algumas coisas, ou seja, esse valor, né, é compatível com uma doença localizada ou ele se normaliza após a cirurgia e durante o segmento dessas pessoas após a cirurgia, após o seu tratamento, eles se mantêm normais ou eventualmente eles se elevam, isso todos são sinais que podem nos ajudar nesse acompanhamento a entender, bom, será que tem algum sinal de que a doença está retornando ou será que esse tratamento, né, foi suficiente, então nem todo mundo tem eles alterados, isso não necessariamente é, né, um problema, mas para quem tem alterado é mais uma forma de acompanhamento. E também nos serve como um acompanhamento posterior, quando você entende que foi feito o tratamento que tinha que ser feito, será que no segmento eles se mantêm normais ou se eventualmente eles se elevam, é uma forma da gente estar mais atento, né, aos seus exames e se há sinais de que a doença voltou. Normalmente, na maior parte das vezes, para os tumores do trato, né, intestinal, ou seja, estômago, fígado, intestino, normalmente só uma alteração desses marcadores tumorais não é suficiente para a gente tratar, né? Precisa, como eu falei, dar aquela biópsia. Para outros tumores, esses marcadores já andam muito mais em conjunto, né? Como, por exemplo, os tumores de próstata. Mas, de alguma maneira, eles nos auxiliam a entender se essa doença foi tratada ou se ela está sob controle ou não. Perfeito. Muito bem, então fez exame de imagem, aparentemente não tem nada fora do intestino. Como a gente já falou do tratamento cirúrgico, se possível, por vias não tão invasivas, como a via laparoscópica, em alguns centros via robótica. Em termos de efetividade, ou seja, de tratamento, todas parecem muito semelhantes, então depende do que se tem acesso em cada serviço, o importante é que seja tratado, né? E este material que foi retirado, então, ele vai ser de novo mandado para o laboratório de patologia, vai ser preparado para que seja visto no microscópio. E aí se vai entender informações cruciais para definir se precisa ser feito algum tratamento complementar ou não. E o que importa? Importa o tamanho do tumor? Né, o que eu geralmente explico é que não é o tamanho do tumor, mas o quanto ele entra na parede do intestino. Esse tumor ele nasce dentro da parede do intestino e ele tende a crescer através dessa parede do intestino. E o mais importante é o quanto ele penetra na parede do intestino e se as ínguas ou os linfonodos que são retirados junto e que vivem em volta do intestino foram também acometidos, né, se há células tumorais nesses linfonodos. E é isso que define se a pessoa precisa fazer um período de quimioterapia ou não. Se esse tumor tiver crescido além, né, da parede do intestino e se houverem linfonodos com células tumorais, geralmente há a recomendação de que, né, se faça algum tratamento a mais com quimioterapia além da cirurgia. Existem diversas peculiaridades, né, que devem ser avaliadas, né, o quanto penetrou na parede do intestino, quantos linfonodos foram positivos, qual é a idade da pessoa, se essa pessoa tem uma perspectiva de mais ou menos efeito colateral com a químio, quais outras doenças esse indivíduo tem, né, para que se defina se ele é candidato a receber químio e por quanto tempo, né? Então, isso é feito pelo oncologista depois da cirurgia, quando essa análise da patologia está pronta. De forma geral, e essa é uma curiosidade também, acho que muito frequente, para quem vai fazer quimioterapia, como é esse tratamento, né? E ele geralmente é feito com 1 ou 2 medicações e por 3 ou 6 meses. E aí, isso depende justamente do que a gente comentou agora há pouco. Idade, comorbidades, ou seja, outras doenças, o que tem de achado na patologia. E as medicações que são utilizadas, essas não variam muito, né? São duas medicações mais utilizadas nesse contexto, o 5-fluoracil e a oxaliplatina.
Uma delas, né, que é a primeira, pode ser feita pela veia ou em comprimido. Claro, depende de cada pessoa, né, e de condições do funcionamento do seu organismo, de outras doenças. E, como eu disse, de 3 a 6 meses. Normalmente esse tratamento não faz cair o cabelo, né? Mas como toda quimioterapia pode trazer enjoo, pode mudar o paladar, pode trazer diarreia, pode cair a imunidade, e por isso precisa de um acompanhamento próximo. Em relação ao tratamento, já que você mencionou, e é uma dúvida cada vez mais frequente, em relação à imunoterapia. Como que está a imunoterapia no câncer de intestino? Bom, em termos de pesquisa, existem diversos estudos clínicos tentando entender como empregar a imunoterapia de forma que ela funcione para os tumores do intestino de forma geral. Só antes, a gente poderia explicar para a gente a diferença de quimioterapia e imunoterapia? A quimioterapia são drogas, são medicamentos que agem de maneira geral em células que estão se dividindo, né? Então não há uma seleção de locais específicos, né, ou de células específicas onde ela funciona. A maior parte delas, como eu disse, funciona no momento onde as células estão se dividindo, e os efeitos colaterais vêm muito relacionados a isso. Células que têm em constante divisão, por exemplo, células do próprio intestino, da nossa boca, da medula óssea, ou seja, células do nosso sangue que são produzidas na medula óssea, tendem a sofrer com a quimioterapia, e por isso que cai a imunidade, por isso que às vezes muda o paladar, e as pessoas podem ter diarreia, algumas vezes alguns machucados na boca, porque essas células... Plaqueta. Exatamente, as plaquetas, porque são células que se dividem constantemente, por isso sentem mais o efeito da quimio, que age nas células que estão em divisão. Em algumas situações, e aqui como eu disse, geralmente não cai o cabelo, mas em outras, né, outras doenças com outras medicações é muito comum que o cabelo caia. Então, células que se dividem constantemente sofrem com a quimioterapia, porque o mecanismo de ação é no momento onde as células se dividem, entendendo que células tumorais, células malignas, elas se dividem mais do que o habitual, né? Não há uma regra quanto a essa divisão, e aí sim a quimioterapia funciona. Quando a gente fala de imunoterapia, e aí existem diversas formas de funcionamento, né? Tanto vacinas, quanto terapias com citocinas, onde estimulam o sistema imune, mas de maneira geral, o que a gente está falando? Há uma participação do sistema imune neste funcionamento antitumoral. E aqui, especificamente, o que se fala mais amplamente hoje, se utiliza mais amplamente hoje, são medicações que permitem que o sistema imune de cada pessoa tenha uma ação antitumoral. Então, o sistema imune reconhece células tumorais e é ele que faz esse trabalho, não é a medicação em si. Para grande parte das pessoas que têm câncer do intestino, e a gente está falando de mais de 95% das vezes, a imunoterapia ainda não tem um papel tão bem consolidado. Como eu vinha falando, existem múltiplas medicações e múltiplas formas de intervenção em estudos clínicos, mas para o uso na prática clínica, ou que esteja em uso na prática clínica, infelizmente ainda não é uma realidade, porque não há uma perspectiva de efetividade ou de um bom funcionamento. Existe uma porcentagem muito pequena das pessoas que têm câncer do intestino que tem uma alteração específica, que pode ser herdada ou não, ou seja, pode vir na família ou não, e para essas pessoas a imunoterapia tem um papel diferente. Não para doença localizada na maior parte das vezes, a gente pode falar do reto especificamente depois. Então, na doença localizada, a maior parte das vezes a pessoa vai ser submetida à cirurgia, e eventualmente quem tem essa alteração especificamente muitas vezes não precisa fazer quimioterapia, mas com a cirurgia, grande parte das vezes está resolvido o problema. Na doença avançada, aí é uma outra questão, na doença que já saiu do intestino e está em outro órgão, aí a gente vai falar um pouco mais à frente. Perfeito. Imunoterapia em câncer de intestino, então, a gente deixa isso de lado, é de exceção. Para alguns pacientes tem algumas alterações naquele tumor, mas que é muito infrequente, não é para a gente contar com isso. De forma geral, uma parcela muito pequena das pessoas. Perfeito.
A gente tinha ficado de falar dos tumores de reto, né, localizados. Então, os tumores que nascem no reto. O reto é a parte final do intestino, eles radiologicamente, ou seja, do ponto de vista dos exames de imagem. Como é que a gente entende o reto? Radiologicamente, o reto muda um pouco. Primeiro, porque é a parte final do intestino, então ele pode ser acessado por ultrassom e também é mais fixo, o que permite que a gente faça ressonância, que é um exame mais lento. Quem já fez uma ressonância magnética sabe que é um exame que leva 10, 15, 20, às vezes até mais do que 30 minutos. E a ressonância, como ela leva bastante tempo para adquirir a imagem, o órgão tem que ficar parado. Por isso que é tão bom no joelho, tão bom no ombro, tão bom na coluna. Já no fígado, no intestino que está sempre mexendo, com ar entrando e saindo, a ressonância não fica bom. O fígado, você para de respirar para tentar fazer uma imagem. Quem não para de respirar bem, alguém com mais idade ou alguém com falta de ar, não consegue fazer uma ressonância. Agora, no reto, então, por ser uma parte fixa do intestino, a gente consegue fazer um exame que fica muito bom. Quando a gente tem, o que eu digo é, você já precisa saber que tem um tumor no intestino, né, porque é um exame demorado, 20, 25 minutos, então a gente não faz isso, a não ser que a gente já saiba que tem tumor de intestino, por isso que não adianta, vou fazer uma ressonância, vou descobrir um câncer no reto, provavelmente não vai. Mas quando você já sabe que tem, daí você pode usar a ressonância para você ver, como a Inês comentou, o quão profundo é esse tumor na parede do reto. Quanto mais profundo, maior a preocupação do oncologista e do cirurgião de que alguma célula possa ter saído do reto e ido ou para os linfonodos ou pegado um vaso e ido para o fígado, por exemplo. A gente sabe que o sangue do intestino vai depois passar no filtro chamado fígado. E é por isso que as células param tanto no fígado no câncer de intestino. Mas por essa profundidade a gente estima o risco de alguma célula ter saído da parede. O ultrassom é um outro método que se usa, o ultrassom transretal, é um ultrassom específico que não está em todo lugar, não é aquele ultrassom que você faz na clínica, é um ultrassom que tem pessoas específicas e treinadas para fazer a avaliação do tumor de reto por ultrassom. Não é um exame fácil e não é um exame que está em todo lugar. Não é ultrassom que faz através da barriga, né, Luiz? Ele tem que Não ser é feito como se fosse a colonoscopia. É um probe transretal, é um probe que parece o probe transvaginal, que é bastante comum, todo mundo conhece. É um pouco mais fino e que você introduz no reto, e daí você tem um detalhamento bastante acentuado também dessa profundidade. Então, só para entender em relação à profundidade, a gente tem algumas camadas. As camadas mais superficiais, o ultrassom vai enxergar melhor do que a ressonância. As camadas mais profundas da parede do intestino, a ressonância vai enxergar melhor do que o ultrassom. Então, são exames que às vezes se complementam. A gente costuma fazer a ressonância e, em algumas situações que a ressonância deixa dúvida, a gente pode fazer um ultrassom transretal para tirar a dúvida do quão superficial é. E a gente pode comentar o impacto disso no tratamento. Muda, então, doutora Marinês. Se for muito superficial, a gente chama de um T1. Mais profundo, um T2. Mais profundo, um T3. E mais profundo ainda, um T4. Então, quando a gente olha um tumor do reto, isso vale para outros tumores, a gente vai poder comentar ao longo das séries. O quão profundo é esse tumor, geralmente na oncologia a gente chama desse estadiamento T. T é de tumor. Então T1, T2, T3 e T4. No reto, T1 bem superficial, T2 um pouquinho mais profundo, camada submucosa, T3 mais profundo e T4 é quando na verdade já está invadindo estruturas em volta, então um tumor de reto que invadiu a próstata ou a vagina, daí é um T4. Por isso a importância. Quando a gente tem um T1, que é um tumor bem superficial, a gente tende a favorecer operar direto. Quando é um T2 um pouco mais profundo, começa a ter um risco já de ter saído células, a gente já começa a pensar
se vale a pena fazer quimioterapia. Se a gente vê um linfonodo aumentado, outro indício de que as células saíram, a gente começa a pensar em fazer quimioterapia antes de operar. Se é um pouco mais profundo, daí mais ainda. Conta pra gente o que muda para você, então, quando você recebe uma ressonância, por que você pede esse exame? Então, para o tumor do intestino, geralmente é muito mais simples, né? Tem o tumor do intestino, não tem nada fora do intestino, vai ser operado. No reto é mais peculiar. Então, sempre que possível, talvez seja essa uma mensagem muito interessante, né, para aquela pessoa que eh, está no processo de entender o seu tratamento e, né, de entender o que vai ser feito. Sempre que possível, o ideal é que o médico, e aí o oncologista, o cirurgião, o radiologista e eventualmente até o radioterapeuta, consigam em conjunto definir qual é o melhor tratamento para aquela pessoa. Então, geralmente a decisão não é feita por um único médico, uma única especialidade, mas especificamente nos tumores do reto, essa avaliação conjunta é muito benéfica. Por isso, porque depende do cirurgião entender, olha, essa cirurgia é factível, eu consigo retirar esse tumor, ou tem um risco de ficar uma margem, né, ou seja, um resíduo do tumor para trás, né? Quanto maior, quanto mais profundo ele entra na parede do reto, maior essa chance, ou dessa doença se disseminar para outro órgão. E é isso que define se deve ser feito algum tratamento antes da cirurgia. Na maior parte das vezes, as pessoas, infelizmente, são diagnosticadas com uma doença localizada, mas já um pouco mais profunda, e aí, nesses casos, se considera o tratamento antes da cirurgia, seja com quimioterapia, com quimio e radioterapia em conjunto. E aí sim a cirurgia posteriormente. Então, para o reto, especificamente, a decisão é um pouco diferente do resto do intestino. Por quê? Porque precisa desta avaliação. E o exame mais disponível e mais reprodutível e mais utilizado é a ressonância. Nos traz essas informações, né, de uma forma melhor e mais confiável. E aí, baseada nos resultados da ressonância, a gente define se dá para operar de início ou se precisa ser feito algum tratamento antes. E é o tumor de reto, né, Luiz, onde a gente tem a maior cautela na questão da implantação da colostomia, que é aquela bolsinha que fica na parede da barriga, para quando as fezes não podem seguir o trajeto normal no intestino, elas saem por ali e geralmente a colostomia é utilizada ou precisa ser utilizada para os tumores do reto. Seja porque há uma obstrução para a passagem das fezes e precisa ser feito algum tratamento antes, e aí por isso precisa ter uma via de saída das fezes, ou porque esse tumor é muito na parte final do reto e não dá para preservar essa estrutura e aí tem que ser colocada uma colostomia definitiva, ou porque foi feita uma cirurgia e até que seja cicatrizada, colocada uma bolsinha temporariamente, né, até que a parte operada tenha sido cicatrizada e essa bolsinha possa ser fechada. Acho que vale destacar no câncer do reto duas coisas. Que a cirurgia é muito mais difícil do que a do intestino. Então, essa parte final, que é lá embaixo, na Dentro da pelve, pelve, né? Dentro da bacia. dentro da pelve, para o cirurgião é muito mais difícil. Mesmo com cirurgiões experientes, sempre é mais difícil do que o tumor de intestino. E o outro ponto é quando o tumor fica muito próximo do esfíncter anal, do ânus, porque fica, sim, uma preocupação da perda da função. Então, essa questão de operar muito perto do ânus, você pode perder inervação e o ânus não funcionar bem. Daí a pessoa pode ficar perdendo fezes, a dita incontinência fecal. Pode ficar com dor crônica. Então, essa questão, quando está muito próximo do ânus, é onde muitas vezes se opta, então, pela quimioterapia ou quimioterapia mais radioterapia para fazer o tumor diminuir, facilitar, às vezes, a cirurgia e afastar a cirurgia, né? Afastar onde o cirurgião precisa cortar do ânus para não ter essas complicações tardias, pós-operatórias, seja com dor, seja com piora da função do esfíncter anal, do reto. Que segura as fezes. Que segura as fezes. Tem um ponto importante que eu acho que muita gente tem dúvida, é quimioterapia mais radioterapia podem curar um câncer de reto? Infelizmente a gente não sabe de antemão para quem isso vai acontecer, mas pode.
quando se faz um tratamento com químio, com radioterapia antes da cirurgia, obviamente a gente avalia a resposta a esse tratamento antes de seguir com o procedimento cirúrgico, e é por isso que eu mencionei que é muito importante que você tenha uma equipe, né, que trabalhe em conjunto, porque essa não é, de novo, uma avaliação única de um especialista, e nem feita em uma única avaliação. Muitas vezes você tem uma excelente resposta, mas ainda não é suficiente, vai ser revisto um pouco mais à frente. E se eventualmente a gente entender, baseado nos exames, que houve uma excelente resposta e que a gente não vê mais tumor, também não é certeza de que microscopicamente, ou seja, que é muito pequenininho, ainda tem as células tumorais viáveis. Então, mesmo que a gente encontre nos exames uma excelente resposta e que a gente entenda assim, bom, vamos postergar essa decisão da cirurgia, há que ser feito um segmento muito próximo, porque infelizmente a gente não tem um exame que seja categórico, que seja definitivo, ou que seja seguro para dizer assim, está resolvido esse problema. Então, pode sim, eventualmente a quimio e a rádio podem curar uma pessoa, mas essa, essa, esse entendimento é feito com o tempo, né, baseado em exames de imagem, no exame físico, né, no exame que é feito pelo cirurgião, e até que se passe um bom tempo e a gente acredite que isso tenha acontecido, precisa ser feito um acompanhamento muito próximo. Acho que o ponto a destacar é, pode, em uma parcela, infelizmente, pequena dos pacientes com câncer de intestino, e a gente vai saber disso porque o tumor desaparece completamente no exame físico, na colonoscopia e na ressonância. E daí, quando o tumor desaparece completamente, daí fica tendo um acompanhamento bastante próximo com o cirurgião, com o oncologista, para a gente ter certeza De que que esse tumor não volta, porque em voltando precisaria prontamente ser operado. Acho que vale a pena só, então, a gente destacar a professora Angelita Abrigama, que foi quem abriu espaço para essa discussão, isso há pouco mais de 25 anos. A professora Angelita Abrigama, uma professora da Faculdade de Medicina da USP, que era uma cirurgiã, coloproctologista, e que foi quem teve a coragem, naquele momento, de não operar os pacientes que o tumor desaparecia. Naquele momento, como muitos médicos muitas vezes foi muito criticada por não operar os tumores que desapareciam, e graças a ela ter a coragem de não operar os tumores que desapareciam, mostrou-se que alguns desses tumores simplesmente nunca voltaram e que era possível se curar os pacientes. A quimioterapia de lá para cá melhorou muito, a radioterapia de lá para cá melhorou muito, então talvez até hoje o um número diagnóstico maior, também, né? o diagnóstico melhorou muito, o entendimento, a ressonância ajudando, mas acho que a Angelita Brigama vale a pena ser mencionado sempre que a gente fala do câncer de reto, preservando o reto, né? Isso chama preservação do órgão. A gente evita uma cirurgia, sempre difícil, sempre um pouco traumática, quando o tumor desaparece completamente. Mas lembrando que precisa sempre de muita atenção e não vai ser todo mundo. Se sobrou só um pouquinho, não acabou tudo, não está curado, precisa seguir com a cirurgia. Bom, e aí, Luiz, se a pessoa fez o diagnóstico do tumor do intestino, fez a tomografia, né, como a gente comentou já em termos de exame, e apareceu um ponto fora do intestino, tá tudo perdido? Não está tudo perdido. Isso também foi outra coisa que mudou nos últimos 30 anos, essa compreensão também com a melhoria dos esquemas de quimioterapia e com a melhoria dos tratamentos que são disponíveis. Hoje a gente pode dizer que, muito pelo contrário, não está tudo perdido. Existe no câncer do intestino a cura, mesmo para esses casos mais avançados, onde o câncer já tinha saído do intestino, tinha parado no fígado. 30 anos atrás, não é tanto tempo assim, se tinha um pontinho no fígado, já não se operava nem o fígado, nem o intestino, e se acreditava que não era mais possível curar esse paciente. Hoje a gente sabe que quando você tem pontos fora do intestino, seja para o peritônio, seja para o fígado, esse paciente ainda é um paciente que se busca a cura e que tem a chance de ser curado,
Vai ser um tratamento mais longo, vai ser tratamento com quimioterapia novamente entrando muitas vezes, cirurgia entrando muitas vezes, e a parte que eu particularmente faço de radiologia intervencionista entrando muitas vezes, mas buscando a cura. Acho que isso é um outro ponto que vale a pena destacar, sim. Eu vejo que todos nós, né, especialidades, de novo, aqui é um tratamento conjunto, né? E quem está nessa situação, acho que merece ser avaliado dessa maneira, né? Com diferentes especialidades que são envolvidas nesse tratamento. Mas quando a gente encontra uma pessoa assim, a nossa acho que o primeiro reflexo, o primeiro pensamento é: será que essa doença pode ser tratada de forma que essa pessoa fique sem doença? E isso depende, eh, não só do profissional, mas principalmente de onde está essa doença e que volume de doença existe. Talvez essas sejam as duas perguntas principais. Existem locais que, infelizmente, a gente não consegue tratar de forma cirúrgica ou com a radiologia intervencionista. E existem outros locais que, muito pelo contrário, né? Principalmente o fígado, que, no geral, é onde o tumor do intestino vai preferencialmente. Então, certamente alguém que fez diagnóstico do tumor do intestino com um nódulo no fígado, dois, ou uma doença localizada que é passível, né, de ser tratada, seja pela O que que é radiointervenção, Luiz? Fala para todo mundo. O A gente que é está a falando. radiointervenção? Essa é uma boa pergunta. Ah, minha mãe não sabe responder, né? Radiointervenção é uma especialidade médica que vem derivado da radiologia, aonde a gente usa métodos de imagem, tomografia, ultrassom, raio-x, para guiar procedimentos invasivos. Então, ao invés de você olhar com a laparoscopia, você usa tomografia para você poder fazer um tratamento ou um exame diagnóstico. Então, tudo que a gente usa, os métodos de imagem para guiar, a gente está falando de radiologia intervencionista. Existe o especialista nisso, mas a verdade é que a radiologia intervencionista hoje faz parte de muitas especialidades. Tem vários cirurgiões ou clínicos que usam o ultrassom para fazer um procedimento. Ele está exercendo a radiologia intervencionista. Então, tem a especialidade, é a parte que eu faço, onde só trabalho com isso, mas a gente vê que tudo que se usa ultrassom, raio-x, para se guiar o que o médico está fazendo, pode ser chamado de radiologia intervencionista. Perfeito. E na parte da oncologia é extremamente importante, porque seja para fins terapêuticos, ou seja, de tratamento, seja para fins diagnósticos, por exemplo, a gente não sabe o que é esse nódulo no fígado, dá para a gente tirar uma amostra sem precisar necessariamente fazer uma cirurgia, né? Não sabemos o que é esse nódulo no pulmão, às vezes a gente tira uma amostra sem precisar abrir o tórax da pessoa. E até, né, nesses casos, como eu falei, de tratamento. Então, para os tumores do intestino, é muito frequente que se precise da radiologia para diagnóstico. Muitas vezes a gente precisa de uma amostragem, não só para entender que aquele é um tumor do intestino, mas para fazer análises, né, e decidir que tratamento vai ser oferecido. E muitas vezes em complemento com a cirurgia, né? Como a gente falou, se é possível operar ou tratar uma doença que é localizada, de baixo volume, a gente pode oferecer um tratamento curativo, ou seja, onde aquela doença não existe mais, né? É para todo mundo? Infelizmente não é para todo mundo, mas certamente para alguns indivíduos isso é possível e tem que ser pensado, e geralmente essa discussão é feita com diversas especialidades. Então, muitas vezes esse tratamento vai passar pela quimioterapia. Eu falei um pouco da quimioterapia na doença localizada, agora também, né, feito com medicamentos que são feitos nas veias. Às vezes a gente usa, além da quimioterapia, outras medicações em conjunto, vão ajudar para reduzir a formação de vasos novos, vão ajudar, né, em vias específicas, né, onde aquelas células se tornam ativas. E tudo isso com o intuito de diminuir o volume de doença e eventualmente permitir tratamentos locais, sejam cirúrgicos ou sejam através da radiologia. E, se for possível, tratar todos os pontos visíveis, e eventualmente uma parte desses pacientes vão ficar curados. Bom, Liz, entendendo que a maior parte das pessoas aí vão falar do que é mais comum, né? Falar de coisas muito específicas é complicado, mas vamos falar do que é mais comum. A doença é mais comum no fígado, e quando a gente vai fazer um tratamento para o fígado, pensando que foi feita a químio, tem uma boa resposta, quais são as opções, né, de tratamento para o fígado? Tratamento das metástases do fígado, quando o tumor do intestino espalhou para o fígado. Vão ter
as alternativas, basicamente, cirurgia, radiologia intervencionista e a radioterapia. Cirurgia e radiologia intervencionista, acho que hoje são carro-chefe. A maior parte dos fígados vão ser tratados com um dos dois ou a combinação dos dois, cirurgia mais radiologia intervencionista. O que a radiologia intervencionista faz? Ablação. A gente depois explica um pouco o que é ablação. Cirurgia, a gente tem 3 modalidades principais. Tem a cirurgia aberta, que tem o corte, a cirurgia laparoscópica, com as câmeras, e menos disponível a cirurgia robótica, onde usa um robô. Seria uma laparoscopia mais avançada, que em poucas situações do fígado pode trazer alguma vantagem. Acho que o importante para o entendimento é que na questão de cura não muda. Então, se você foi operado aberto ou por laparoscopia, não vai ter mudança na cura. Você tem uma mudança no pós-operatório imediato, no pós-operatório durante a internação. Laparoscopia vai ter menos dor do que uma cirurgia aberta. Tem a questão do corte, não tem o corte, então a recuperação tende a ser mais rápida quando a gente vê os pacientes sendo operados por laparoscopia. As lesões grandes só podem ser tratadas cirurgicamente. Então existem abordagens hoje... O que é grande? Grande seria uma lesão maior do que 3 centímetros, por exemplo. Tumor, um nódulo no fígado maior do que 3 centímetros, a gente considera já grande e a forma para tratar esse nódulo seria removê-lo. Existe na cirurgia de fígado várias alternativas. O fígado é um órgão que se regenera, então você pode tirar 70% do fígado, que aqueles 30% regeneram e o paciente vive a vida dele normal. Mas, quando possível, a gente procura só tirar. Os cirurgiões procuram só tirar os nódulos e deixar o fígado como se fosse um queijo suíço, se quiser, mas deixando ainda toda a estrutura do fígado, todos os vasos, a morfologia do fígado preservada. Quando não possível, muitas vezes o cirurgião tira metade do fígado, ou até 70%, como eu comentei. Se possível, melhor preservar o máximo de fígado possível, correto? Sempre, isso é uma coisa que hoje a gente tem esse entendimento. Se puder preservar o fígado, é melhor por efeitos colaterais que fica quando você tira uma parte muito grande. Às vezes o fígado fica com uma pressão nas veias maior, faz um baço crescer, daí a gente começa a ter repercussões de uma cirurgia do fígado muito grande, que se a gente puder evitar, é melhor. Então a preferência hoje, acho que da maior parte das pessoas que trata câncer de intestino, que faz tratamento de tumores no fígado, é por preservar a estrutura do fígado, o máximo de fígado possível. A ablação, que é o método hoje que entra no tratamento das lesões pequenas. Então, a cirurgia e a ablação são métodos hoje concorrentes, que muitas vezes são feitas em associação. Se opera as lesões grandes, se faz ablação das lesões pequenas. Ablação é quando a gente coloca uma agulha, um probe, então uma agulha cuja ponta libera uma energia que queima o tumor e o que está em volta. Então você tem um nódulo pequeno, então pequeno, vamos entender, menor do que 3 centímetros. A gente, olhando por ultrassom, pode ser feito também sem abrir a barriga, por tomografia. Você coloca a agulha no centro, liga um gerador de energia, tem alguns tipos de energia, e você queima aquele tumor com uma margem de segurança. E a gente sabe que hoje, para tumores pequenos, isso também, em termos de cura, é tão efetivo quanto operar. E daí, para cada situação, daí não dá para a gente falar uma regra geral, né? No final, vai ter que olhar caso a caso, o tamanho da lesão, o número de lesões, aonde essa lesão está localizada no fígado. O fígado é um órgão bastante vascularizado, que tem uma parte central com estruturas vasculares e com a via biliar. São canais de bile dentro que a gente não pode machucar, periférico. Então, dependendo do número de lesões, tamanho das lesões, localização das lesões, condição do paciente, a gente escolhe qual alternativa que a gente vai fazer para tentar deixar esse fígado limpo, deixar esse paciente sem
doença e trazer esse paciente de novo para o grupo dos pacientes que podem ser curados, né? Entendendo que quando a gente deixa o paciente livre de doença, o maior benefício é que esse paciente ele entra no grupo que pode ser curado. E a gente sabe que também essa condição que, mesmo quando não curados, são pacientes que a gente controla a doença por muito mais tempo, sem quimioterapia por longos períodos. Então é algo que é sempre benéfico, né? Perfeito. A gente está falando do fígado, mas essa técnica, tanto a cirurgia quanto a ablação, quanto a combinação das duas, não necessariamente precisa ser usada só no fígado, pode ser usada em outros órgãos também, aqui, por exemplo, o tórax, né? No pulmão, é outro local onde eventualmente essa doença se manifesta quando avançada, né? Quando metastática, e no pulmão as duas técnicas podem ser utilizadas com este mesmo intuito. Eu coloco até as 3 técnicas, mas, de novo, eu vejo na doença metastática, imagina que foi um nódulo no pulmão. A gente vai ter também ablação, cirurgia, com as mesmas coisas, cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica, e radioterapia. As 3 técnicas, em termos de cura, acho que elas são igualmente efetivas para tumores pequenos, nódulos maiores do que 3 centímetros, daí a ablação perde a eficácia. Agora, para nódulos pequenos, a ablação tão efetiva quanto a cirurgia, do que a radioterapia, em termos de cura. E daí vem qual seria a melhor. De novo, para cada situação, número de lesões, qual a localização, a gente vai escolher. Eu vejo a ablação no pulmão como uma alternativa muito boa, porque permite que a gente possa tratar vários nódulos, coisa que a radioterapia muitas vezes não permite. Radioterapia, talvez, no tratamento da metástase pulmão, eu entendo como não sendo tão focal, então machuca um pouco uma quantidade de pulmão ao redor da lesão que está sendo tratada, né? E isso talvez faça com que a radioterapia fique para trás, frente à ablação, que é um tratamento mais preciso. Então você trata o nódulo, trata um pouco do pulmão ao redor, uma margem de segurança, mas você preserva. Onde não foi feita a ablação, o pulmão funciona normalmente. E a cirurgia, dependendo da localização do nódulo no pulmão, diferente do fígado, que você pode muitas vezes cavucar e tirar, a cirurgia no pulmão precisa respeitar alguma anatomia, tanto dos brônquios, que é a parte que traz ar para o pulmão, quanto dos vasos, a parte que traz sangue para o pulmão. Então, também, dependendo da localização, você às vezes tira uma quantidade de pulmão grande por um nódulozinho muito pequeno. A ablação você consegue com uma agulha lá no fundo e queimar aquele nódulozinho pequeno com um pouco do parênquima e preserva a função pulmonar. Então, a ablação no pulmão é algo também que a gente faz bastante e que a gente vê que funciona muito bem e a recuperação é muito boa. Mais de novo, a gente está falando aqui para alguém que tenha um número limitado de nódulos, não dá para fazer isso para alguém que tenha múltiplos nódulos, e é por isso que é tão importante essa avaliação pelo oncologista, pelo radiologista e todas as especialidades em conjunto, para que se defina o que é possível fazer com a menor morbidade, ou seja, com a menor consequência em termos de tratamento, a melhor solução para cada caso. Se é possível aplicar uma dessas técnicas, sempre é muito bem-vindo. E o que há disponível em cada local, né? Porque, eventualmente, é melhor que se faça do que não se faça, e se você tem disponibilidade de uma técnica ou de outra, é melhor do que nenhuma, né? Então, há que se entender, naquele contexto, se é possível fazer tratamento local. Se forem múltiplas lesões, certamente isso vai se tornar mais difícil. E o que se tem disponível, o que tem menor consequência em termos de efeitos colaterais e melhor efetividade em termos de tratamento. Mas certamente vale a pena considerar essas possibilidades para alguém que esteja sendo tratado, né? E eventualmente pergunta para o seu médico se isso é possível, porque sim, porque não. Ele, né, um oncologista, que geralmente é quem acompanha essas pessoas de forma mais intensa, vai ter essa noção, vai poder oferecer essa explicação. Eu acho que é isso. No fundo, não existe uma receita de bolo que vai servir para todo mundo. Existem algumas linhas gerais. Poucas lesões, pequenas lesões, a ablação vai muito bem. Lesões mais centrais, radioterapia pode ser lembrada. Lesões grandes, cirurgia pode ser lembrada. E acho que daí, caso a caso, o conceito principal eu acho que é
de que a cura não vai ser afetada dependendo do método, desde que você respeite essas limitações. Fazer a ablação de lesões pequenas, fazer radiocirurgia também de poucas lesões, a cirurgia tirando todas as lesões. Acho que é uma coisa importante, talvez seja essa. Vira e mexe, vem pacientes e pergunta, mas tira só as grandes, deixa as pequenas. Não adianta, não é assim que funciona. Ou tira todas, ou não tira. Se a gente vai para uma cirurgia grande para tirar 90% das lesões, não há benefício, né? Eu acho que esse é o entendimento. Precisa tentar não. Ou a gente entra para tirar todas as lesões que a gente vê, ou é melhor não entrar, não passar por uma cirurgia grande, porque se você deixar poucas lesões para trás, ainda assim A a doença cura persiste. não vai ser alcançada, você não traz esse paciente para uma condição de cura e a doença ainda persiste, a quimioterapia persiste, e o paciente, no fundo, não teve o grande benefício que uma cirurgia ou os tratamentos com ablação poderiam trazer. Bom, acho que em linhas gerais a gente está aqui, né, trazendo a necessidade de uma avaliação conjunta, a necessidade de tratamentos conjuntos, geralmente quimioterapia, esses tratamentos locais. Se for possível associá-los, eles são muito bem-vindos. Nem sempre isso é uma realidade, depende, como a gente falou, né, do volume de doença, da quantidade de lesões, da localização, da disponibilidade, do que cada serviço tem, mas é algo que idealmente é aventado, né, ou pensado para cada pessoa que está tratando um câncer do intestino, que saiu do intestino e tem outro. Tem uma pergunta que acho que muita gente questiona também, é em relação à alimentação. Existe ou não existe uma dieta que pode piorar o meu câncer ou melhorar o meu câncer? Como você orienta seus pacientes em relação ao que comer, ao que não comer? Isso é importante? Isso não é importante? Eu vejo da seguinte forma: a alimentação é extremamente importante para todos nós, independente de uma pessoa que esteja fazendo tratamento ou não. Certamente o nosso organismo e a nossa flora, o que quer dizer? As nossas células, junto com as bactérias que vivem no nosso corpo, os outros micro-organismos que convivem conosco, né, tem uma relação muito estreita com a alimentação. É um fator de risco, né? Então, pessoas que têm uma dieta com mais gordura, com mais alimentos processados, têm um risco maior de desenvolver o câncer do intestino do que pessoas que têm alimentos, né, que têm uma alimentação mais voltada para menos processado, menos carne vermelha, menos gordura. E certamente há uma implicação também no tratamento. A gente não tem ainda uma recomendação formal, ou seja, existe um trabalho que compare pessoas que comem isso ou aquilo e essas pessoas, né, têm resultados melhores do que outras. Provavelmente porque isso passa por muitas implicações, não só do que o alimento, mas do seu próprio organismo. Então, talvez a dieta que faça bem para mim não necessariamente faz bem para você. Existem muitas questões em relação ao açúcar, né? Será que pode comer açúcar? Não pode comer açúcar? Fato é que todas as nossas células dependem do açúcar, né? Células do nosso cérebro, do nosso coração, do nosso organismo como um todo dependem do açúcar. Por outro lado, certamente uma dieta só baseada nisso não é benéfica, né? Vai acumular mais gordura, provavelmente, né, mais peso, e isso tem múltiplas implicações. E quem come muito açúcar refinado, né, tem no seu micro-organismo maior volume de insulina para que esse açúcar seja processado, e né, a gente está falando de um hormônio que aumenta o metabolismo. Então, olhando por esse lado, a gente geralmente recomenda que as pessoas tenham dietas mais saudáveis no intuito de menos açúcar refinado, menos alimentos processados. É interessante que você tenha um acompanhamento nutricional para entender se aquela pessoa tem um bom padrão nutricional na massa muscular, no seu metabolismo. Mas, dito isso, não quer dizer que essa pessoa não possa nunca comer açúcar ou que isso seja extremamente proibido, né? Então, a gente geralmente, quando possível, solicita uma avaliação nutricional, olha qual é a massa muscular, se precisa ser complementada, se há um bom padrão de nutrição. Geralmente recomenda uma dieta mais voltada para alimentos menos processados, mais frescos, mais verduras, frutas, variadas, proteína. E
se possível, menos alimentos, né, contendo açúcar refinado, mas entendendo que essa não é uma proibição formal, não há nenhum estudo que nos diga assim: "Essa pessoa não pode comer açúcar nunca", e é algo que vem aliado à nossa alimentação. Eu também ressaltaria a parte da rotina, né, da atividade física. Isso talvez tenha um papel muito mais relevante, porque faz com que a pessoa preserve sua massa muscular, melhore seu estado, né, até de ansiedade, de funcionamento do dia a dia, o fato de conseguir dormir melhor. Então, eu vejo o que a rotina do dia a dia, a parte de atividade física tem como extremamente relevante associado à alimentação. Qualquer pessoa que faça quimioterapia pode testemunhar aqui que há um impacto no seu paladar e às vezes é muito difícil dizer assim: eu vou manter só essa dieta ou só aquela dieta, ou vou restringir completamente esse alimento ou não vou comer mais outro, porque já existe uma restrição do paladar e do apetite, do que ela tolera. Então eu sempre falo que é melhor ter uma dieta saudável, mas é melhor ter uma dieta do que não ter dieta nenhuma. Então, quando a gente institui múltiplas restrições, geralmente há uma perda de peso considerável, e isso é muito ruim para uma pessoa que vai fazer tratamento e que eventualmente vai ser submetida a uma cirurgia ou um tratamento local. Tá bom. É, Alguém que acabou o tratamento, né? Ou seja, porque fez a cirurgia, complementou com a quimio, fez a cirurgia, não precisou fazer quimio, ou fez quimioterapia, fez algum tratamento local, como a gente comentou, e agora a gente entende que a gente não vê doença nos exames radiológicos. Como que a gente acompanha esses pacientes? Certamente vai passar pelas imagens. é. Bom, primeiro, no início, logo que um paciente ficou sem evidência de doença, a gente vai acompanhar de perto. Acho que vale destacar que a maior parte das vezes que o tumor volta, ele volta nos 2 primeiros anos. Então, um paciente que passa dos 2 primeiros anos começa a ser um paciente que tem uma chance grande de chegar nos 5 anos e estar de fato curado. Então, nos 2 primeiros anos, a gente acaba acompanhando muito de perto com exames de sangue e exames de imagem. Exames de sangue envolvendo os marcadores tumorais, alguns exames que mostram se o funcionamento do corpo está bem, hemograma, a função renal, função hepática, os marcadores tumorais e os exames de imagem, daí sem ter nada escrito em pedra, porque exames de imagem varia muito de acordo com a sua, onde você mora, o que é disponível, a preferência do seu médico, mas acho que em linhas gerais a gente gosta de também ressonância ou tomografia. No início, a cada 3 meses, depois a gente vai espaçando. Eu acho que não é escrito em pedra isso, mas se a gente colocar 3, 4 meses, fazer um exame de imagem, geralmente tomografia talvez seria a minha escolha, tomografia e ressonância, mas entendendo que dependendo de onde você está, fazer um ultrassom com raio-x tórax pode ser aceitável. A cada 3 ou 4 meses, nos 2 primeiros anos. Depois dos 2 primeiros anos, a gente já começa, talvez, a poder espaçar isso a cada 6 meses, para completar 5 anos e poder voltar para os check-ups normais anuais que devem ser feitos. Acho que é como eu vejo. Não sei se você pensa diferente. É isso mesmo. Eu olho o risco, né? Pessoas que têm muito risco, ou seja, operaram o tumor muito no início. Então tem um risco baixo da doença voltar, talvez a gente possa ser mais permissivo, espaçar um pouco mais esses exames. Pessoas que operaram a doença no fígado, por exemplo, no pulmão, uma doença que já saiu do intestino, certamente tem um risco maior, então eventualmente a gente mantém um segmento mais próximo. Então, certamente é assim mesmo. Eu só olharia esse risco para entender quem precisa fazer mais exames, quem pode fazer um pouco menos de exames e ter um pouco mais de tranquilidade. Isso. Eu acho que quando a doença volta, é outro momento de muito estresse, muita ansiedade, muita quebra de expectativa. Tem um conceito que a gente pode colocar em linhas gerais, que quando a doença volta, primeiro, não é o fim do mundo, a doença volta. Eu te pergunto, eu operei, tinham 2 nódulos no meu fígado que foram tratados, e eu estou há 2 anos sem doença. Fiz exame agora e a doença voltou. Eu ainda posso ser curado? Sim, né, especialmente com aquelas premissas que nós falamos antes. É uma doença localizada, uma doença especialmente se ela estiver localizada em um único órgão, ela é passível,
né? É possível fazer uma cirurgia, fazer uma ablação, fazer uma radioterapia, é possível tratar localmente. Então, nesses casos, nós geralmente perseguimos essa possibilidade, com este mesmo intuito. Quanto mais a doença volta, menor a chance disso acontecer, mas não é impossível e certamente nós buscaríamos de novo manter esse mesmo estado onde a gente não vê doença nas imagens. Acho que o conceito geral é, se a gente consegue tratar todos os pontos que apareceram e o paciente fica sem evidência de doença nas imagens e nos marcadores tumorais, esse paciente tem chance de cura. Lógico, quanto mais vezes a doença voltou, a chance de cura vai diminuindo, né? Falando um pouco de futuro, existe uma coisa chamada DNA tumoral circulante. Você consegue explicar para a gente o que é um DNA tumoral circulante? Eu acho que talvez tudo que a gente converse aqui vale para hoje, um pouco mais nos próximos anos, mas certamente daqui a algum tempo, provavelmente nós falaremos totalmente diferente do que a gente está falando hoje, tanto do ponto de vista de quem trata esse paciente como oncologista, quanto do ponto de vista de quem faz exames de imagem e procedimentos, né? Imagino que você tenha essa mesma perspectiva, né? O que eu falo hoje, daqui talvez 5, 10 anos, seja completamente diferente, e essa é uma mudança que vai acontecer, né? Não sei exatamente em que momento, né? Mas isso vai acontecer no sentido de que, a despeito da gente precisar dos exames de imagem, certamente nós vamos conseguir antecipar o que vai acontecer olhando os exames de sangue. E essa é uma dessas maneiras, olhar o que a gente, né, reflete nas imagens, ou seja, tem doença ainda ou não, olhando os exames de sangue e entendendo, olha, existe ainda doença, fez a cirurgia, mas essa doença vai voltar e vai aparecer em algum lugar daqui a algum tempo. Por quê? Porque no sangue a gente percebe que ainda há células tumorais, ou seja, ainda há DNA de células tumorais que está presente no sangue. Ah, vai aparecer no fígado, vai aparecer no pulmão, vai aparecer em outro lugar? Não sei se a gente vai ter essa resposta só com o exame de sangue, mas o exame de sangue talvez me diga assim, olha, fez a cirurgia, essa pessoa precisa fazer a químio. Ou fez a cirurgia, talvez essa pessoa não precise fazer a químio. Ou operei a lesão no fígado, mas certamente ainda vai aparecer doença em algum outro lugar. Ou não, olha, a chance de cura aqui já é muito alta. Ou estou fazendo um tratamento e parece que está funcionando, mesmo sem ter o exame de imagem. No exame de sangue, a quantidade de DNA tumoral baixou, então esse tratamento está sendo efetivo. Então, certamente, a gente vai conseguir ter exames. Essa não é a prática clínica do dia a dia. Esses exames precisam ser mais confiáveis, a gente pode ter que tomar decisões baseadas nos exames, eles têm que ser confiáveis para isso, mas é para aí que a gente vai evoluir. Então, provavelmente mais à frente, o que vai nos dizer se a gente vai fazer quimioterapia ou não para alguém que operou é o exame de sangue na busca desse DNA tumoral. O que vai nos dizer se o tratamento está funcionando ou não, né? Se a doença eventualmente vai voltar ou não, é isso. A gente provavelmente vai caminhar por aí nos exames de sangue, né, talvez numa situação mais avançada, na saliva, né, vai nos trazer esse tipo de informação que é muito mais detalhada e que vai nos permitir saber de forma mais antecipada se um tratamento funciona ou se precisamos fazer algum tratamento complementar, né, se a doença tem a maior chance de voltar ou não, baseado nesses exames e não na expectativa de fazer imagens, né, repetidamente. Talvez isso mais para frente, se a gente detectar esse DNA circulando, o tumor, né, o DNA do tumor circulando, a gente mais para frente pode, talvez, usar esse teste para oferecer já um tratamento. Isso. Hoje a gente não está lá, né? A gente não sabe se esse tumor circulando precisa ser tratado, se isso vai impactar na sobrevida, se vai impactar em quanto tempo esse tumor vai ou não recorrer, se tratar esse paciente agora que eu detecto, se isso vai de fato mudar, né, a história deste paciente. Então isso está alguma coisa ainda embrionária, mas parece que o futuro vai levar para esse sentido. Parece que sim, as limitações neste momento são várias. Uma é que se o que a gente tem de teste é confiável para isso. A segunda é que ainda assim, a questão é se esses testes podem ser aplicados para todo mundo, né? Se eles são confiáveis para reconhecer isso para qualquer pessoa, independente de fazer um teste específico para cada pessoa. Então ainda são muitas limitações que não nos permitem
né, tomar decisões categóricas baseado nisso, mas esse momento não vai demorar a chegar. Não, ele já está batendo na nossa porta. E aí as implicações vão ser muitas, por exemplo, e aí eu acho que são coisas que nós ficamos de discutir. Então, pessoas que têm mais predisposição, ou seja, naquela família existem vários casos de câncer do intestino, que a gente está discutindo, mas de outras neoplasias, e a gente sabe que essas pessoas têm uma predisposição, elas têm uma mutação que fazem com que seja mais provável que elas venham a desenvolver tumor do intestino. Será que a gente precisa fazer colonoscopia ou podemos fazer um exame de sangue, né? E assim para diversas condições que favorecem o desenvolvimento de alguma doença oncológica, né? E aí, voltando para o nosso momento atual, pessoas que têm uma história familiar rica de tumores do intestino, certamente vão ter uma recomendação de fazer colonoscopia, fazer um rastreamento mais precoce e não em torno dos 45, 50 anos, merecem uma atenção, né, independente de terem sintomas ou não. Voltando um pouco e falando ainda da minha área, e em fígado, que acaba sendo o órgão principal de metástases, né? O tumor do intestino espalha principalmente para o fígado. Existem algumas formas de tratamento mais avançado do fígado. Uma delas é a gente jogar a quimioterapia direto no fígado. Quando você acha que a gente deve lembrar dessa alternativa? Porque eu vejo, primeiro, que muitos oncologistas não consideram ou não conhecem, e a gente sabe na nossa prática que existem situações que você jogar a quimioterapia não no portocat, mas jogar a quimioterapia direto na artéria do fígado podem ajudar. Quando elas podem ajudar? Perfeito. Não, certamente não é a regra, né? Não é uma forma de tratamento amplamente utilizada, mas sim, em alguns contextos ela pode ser muito interessante. Então, para alguém que tenha um volume de doença muito grande no fígado e não tolere alguns tratamentos pela veia. Não são todos os medicamentos que se pode fazer diretamente no fígado, né? E quando você precisa de uma melhor resposta, com menos efeito colateral. Existe uma medicação especificamente utilizada muito nos tumores do intestino, que é a oxaliplatina, que pode trazer uma consequência importante, que é a neuropatia, o formigamento das mãos, a perda da sensibilidade, principalmente quando ela é feita pela veia e quando se atinge um volume de tratamento no total utilizado. Então, eventualmente, a gente considera a possibilidade de fazê-la diretamente no fígado, com o intuito de ainda assim tratar, mas evitar, né, a neuropatia e de oferecer uma dose maior de tratamento no fígado, né, e evitando, né, essa dose no corpo inteiro. É um tratamento que requer um pouco mais de, não cautela, mas de logística, né, porque há que se para um ambiente de radiologia intervencionista, onde vai ser funcionada a veia como se fosse fazer um cateterismo. Luiz, você pode explicar como que isso é feito? A quimioterapia intraarterial, que é o nome disso que a gente está comentando, quimioterapia intraarterial hepática, eu também entendo como sendo um tratamento de exceção. Poucos pacientes vão se beneficiar e para poucos pacientes que a gente acaba oferecendo essa alternativa. Um procedimento relativamente simples, onde se punciona a artéria ou do pulso ou a artéria da raiz da coxa, e você cateteriza igual o cateterismo cardíaco, você faz um cateterismo do fígado. A primeira vez que você faz, você tem que ter alguma atenção na anatomia mesmo, né? Porque o fígado pode ter variações, então às vezes você precisa corrigir o fluxo do fígado para que o fluxo se concentre na artéria principal, porque ali você vai jogar a quimioterapia e você quer que vá para todo o fígado. Então, depois do primeiro tratamento, que é um pouco mais essa parte de estudo da anatomia do fígado, depois num segundo tratamento já é bem mais tranquilo, onde você faz esse cateterismo hepático. Existe alternativas aonde se coloca um portocat, que é um mecanismo de infusão que é comum usar em quimioterapia, né, na oncologia, se coloca isso na artéria. Mas não é o que a gente preconiza. A gente faz, cada vez que vai fazer o tratamento, punciona a artéria, faz a cateterização do fígado, um procedimento simples, e daí ali você entrega, né, você faz a injeção da quimioterapia direto no fígado, terminou, tira o catéter, comprime a artéria por 10 minutos e depois deixa esse paciente mais algumas horas com a perna esticada. Geralmente nisso ele está recebendo outras medicações e terminou, vai embora. Então
procedimento que a gente faz no day clinic, né? Vem, faz e vai embora. Ainda não é tão disponível nem tão conhecido, e acho que o ponto principal não é nem a dificuldade em fazer, mas é quando fazer. Acho que esse é um ponto bastante importante, mas que acho que vale a pena a gente saber que existem essas alternativas de tratamento. Perfeito. Eu acho que a gente olhando o país como um todo, certamente as limitações de acesso, né, são relevantes. É muito mais vantajoso para alguém que tem a doença só no fígado, né? Porque, lembrando que se há doença em outro local, talvez a exposição a tratamento não seja igual, e aí você perde, né, efetividade. E muitas vezes, ou para não dizer sempre, ele é feito, né, quando utilizado a oxaliplatina em conjunto com medicação pela veia também. Então, não é só um tratamento voltado para o fígado, mas geralmente em conjunto com outras medicações que aí sim são feitas pela veia. Existem diversos hospitais fora daqui do país onde é colocado, né, esse dispositivo no abdômen para que a quimioterapia seja feita diretamente no fígado. Não é amplamente utilizado mesmo fora do Brasil, né, principalmente nos Estados Unidos. As drogas utilizadas são diferentes, mas para quem tem uma doença localizada no fígado, e aí a gente tem que olhar diversos aspectos para que isso seja bem indicado, mas certamente é algo que vale a pena ter o conhecimento. É. São alternativas que são usadas pontualmente, né? Assim como as outras, como radioembolização ou quimioembolização, a quimioterapia intra-arterial, só para a gente comentar as alternativas de tratamento que existem para se fazer no fígado, mas, de novo, isso dentro de um contexto de discussão multidisciplinar, com os oncologistas envolvidos, intervencionistas envolvidos, para a gente escolher qual paciente que pode se beneficiar. Isso a gente está falando, acho que é bom deixar claro que a gente está falando daí num contexto bem fora da rotina, né? Para a gente não imaginar que a gente vai fazer isso com todo mundo, pelo contrário, isso é algo que a gente faz em casos especiais e selecionados. Bom, Luiz, acho que a gente falou hoje bastante sobre câncer do intestino. Imagino que a gente tenha esclarecido pontos, né, para diversas pessoas que se tratam ou que tem algum parente, amigo que esteja passando por esse tratamento. A gente tem disponibilidade de responder dúvidas, esclarecer outros pontos que eventualmente não tenham ficado tão claros. E a ideia é que a gente mantenha, né, conversas de esclarecimento sobre tratamento, sobre diagnóstico, sobre como suspeitar de doenças oncológicas e de tratamentos a serem oferecidos. Eu acho que as dúvidas virão, a gente volta a falar de câncer de intestino em outras ocasiões.